Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre a dupla de episódios, né, Rise of the Cybermen e The Age of Steel, que são os episódios que a gente vê a introdução dos Cybermen na série nova. Esses Cybermen, eles criaram um universo paralelo, o que foi uma ideia bem legal para não precisar introduzir toda a ideia dos Cybermen de Mondas, que como aconteceu isso, de onde eles vieram, quem são os Cybermen. Então eles criaram a concepção dos Cybermen em um universo paralelo que, inevitavelmente, alguém iria construir o Cybermen nesse universo. E eu acho legal como eles usaram essa ideia de ter algum, tipo um gênio da tecnologia, por exemplo, seria o Steve Jobs daquele universo, que é tipo o Lumic lá, aquele cara, e aí ele quer transformar as pessoas em um ser humano melhor ainda. E ele pensa nesse Cybermen. No início eles tinham só aqueles fones de ouvido lá que recebiam as informações. É interessante como esse episódio, cada vez que eu assisto, ele fica mais real, que é, eles falam sobre a tecnologia e as pessoas baixando as informações e sempre consumindo o mesmo tipo de informação, como se estivessem presas nesse looping de só receber as informações que são dadas pelas empresas e não informações que elas querem ir atrás para procurar. Então eu acho que há um episódio, apesar de ter sido lá faz tempo, no início dos anos 2000, ainda é um episódio que traz informações muito mais relevantes para hoje do que naquela época, né? O que é algo bem interessante de se pensar. É uma crítica sobre a tecnologia, isso é muito evidente no episódio, mas também é um episódio que traz os Cybermen e essa ideia da concepção deles, que eu gostei muito de ver como foi feita. Apesar desse design do Cybermen ser bem feinho, mas tudo bem, para aquela época estava tudo certo. Então a gente vê o Doutor e o pessoal indo para o universo paralelo. Aí tem toda a história do pai da Rose, que foi introduzido naquele episódio da Rose, né, conhecendo o pai dela no mundo real, no passado, e ele morreu e tal. E aí a gente vem para esse universo paralelo do Pete, né? Ele e a mãe da Rose estão ali juntos, meio que se separando, mas estão juntos, e o pai da Rose é super bem sucedido. E tem toda essa questão do doutor falar, eles não são seus pais, então você tem que ficar ligada. E aí tem o Mickey também, né, que, como eu falei nos vídeos anteriores, esse é o episódio do Mickey, né, que é toda essa relação do Mickey com essas viagens, né. Ele se pega junto com o doutor e a Rose, meio que no meio, assim, dos dois, e percebe que ele não é bem quisto nesse lugar. Apesar de saber que a Rose gosta muito dele, o doutor tem carinho pelo Mickey, mas ele sabe que ele ali no meio nunca vai dar certo. Vai ser sempre o doutor e a Rose, e o Mickey sendo o K9, né, o cão de lata. É legal essa relação e eles mostram muito bem isso. O Mickey sendo um personagem que era mais covarde no início, já evoluindo para um personagem que assume o lugar do Rick, né, pegando as rédeas e sendo a pessoa que vai atrás e resolve os acontecimentos do episódio, se provando uma pessoa capaz. Eu acho que é essa relação que eles fazem e essa evolução que eles trazem também dos personagens na era do Russell T Davies era muito bem feita, muito meticulosa também, cada detalhe importava, e é por isso que as despedidas e as coisas ficam emocionantes, porque era bem feito, era bem criado. Aqui toda a evolução, tudo que acontece com os personagens, parece que eles mereceram ter essa evolução, que eles foram atrás e conquistaram essa evolução, e isso é uma história bem contada. E aí a gente vê esse episódio sendo o episódio do Mickey, né? E é o Mickey que faz tudo. Então, mais do que ser um episódio sobre a Rose, o pai e a mãe dela, é um episódio sobre a gente ver o Mickey se destacando e pegando firme e fazendo o que ele precisa fazer, mostrando não só para o doutor e para a Rose que ele sabe fazer, mas mostrando para ele mesmo que ele é capaz de resolver as coisas sem precisar de um alienígena que tem uma máquina do tempo e sem precisar de uma chave de fenda sônica. Então eu acho isso muito legal e muito bem feito. E aí é um episódio que traz o Cybermen. E o Cybermen não tanto naquele sentido de sai matando todo mundo, mas mesmo essa relação do Cybermen, que eu particularmente acho a melhor parte do Cybermen, que não é a destruição do mundo, ele sair matando e deletando todo mundo, mas essas coisas simples, por exemplo, a gente vê
os Cybermen, as pessoas transformadas em Cybermen, percebendo que elas não são mais humanas e enlouquecendo com isso. A gente viu com a Bill na 10ª temporada essa relação, a gente vê nesse episódio com alguns personagens secundários também, que a gente vê como eles se tornam Cybermen e acabam percebendo que são Cybermen e eles precisam tirar desligar o inibidor das emoções, porque senão eles ficam loucos. E eu gosto quando é sobre a conversão e sobre ser humano e Cybermen, e não somente sobre destruição do universo. Cybermen realmente tem todo o seu valor quando isso acontece, quando eles focam nos seres humanos e no que acontece com eles. Então é um episódio que faz isso muito bem, uma dupla de episódios que é ótimo, né? Não tem seus momentos engraçados, como a Rose e o cachorrinho que tem o nome dela. Então é um episódio bom nesse sentido da evolução também. Aqui a gente fecha um ciclo, um arco da história do Mickey. Claro que tem mais coisas no futuro, mas nesse sentido foi um episódio que trouxe uma boa evolução e foi bem feita. Então eu gosto muito desses episódios. Me lembro muito bem quando eu assisti pela primeira vez, foi icônico mesmo o cliffhanger desse episódio no final, com o doutor ficando preso pelo Cyberman e tendo que resolver isso. Então eu lembro da primeira vez que eu assisti e gosto muito dessa segunda vez. Então é um episódio que pra mim é ótimo mesmo. Mas é isso, diga aí nos comentários o que você acha dessa dupla de episódios. Eu volto no próximo falando, claro, continuando a nossa maratona da 2ª temporada. É isso e até mais.